Boa noite fraterno a todos os irmãos. A alegria certamente é nossa. Nós viemos de uma cidade que a gente costuma dizer que é a cidade das duas estações. É a estação rodoviária e o inverno, porque a minha cidade é muito fria. Então, quando eu chego aqui em Porto Alegre, além do calor humano, dos amigos que a gente reencontra, nós também sentimos a mudança de temperatura. Então, a temática que nós iremos abordar é baseado, então, num trabalho do nosso amigo, nosso irmão Cláudio Sinotti, de Salvador, que é na psicologia de Joana de Ângeles. Ele nos apresenta esse trabalho falando, então, sobre crise e crescimento pessoal. E, certamente, quando nós abordamos a temática sobre crise, imediatamente a gente fica apavorado, porque falar em crise geralmente gera ansiedade. Porque, afinal de contas, essa palavra está tão popularizada e tão no nosso cotidiano que, às vezes, vir ao centro espírita para falar de crise dá um pouquinho de ansiedade. Mas Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que pedra que rola não cria limo. Joana de Ângeles quis nos dizer que nós temos que dar movimento à nossa vida. E quando nós nos afastamos daquela realidade que nós temos no cotidiano, buscando veículos de fuga, fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo, nós adoecemos. Portanto, é imprescindível, sim, que falemos a respeito da crise. Porque à medida que nós vamos ao encontro dessas temáticas, destes conflitos que nos causam ansiedade e sofrimento, nós passamos, então, ao enfrentarmos os nossos anseios, a caminharmos em busca também da solução. Portanto, é imperioso que falemos, sim, em crise. Mas, além da crise, nós estamos com essa proposta de crescimento pessoal. Então, não vamos falar apenas da crise, mas visualizarmos esta situação de crise como uma proposta, sim, de modificação, de transformação. Mas antes de nós entrarmos no tema, nós gostamos muito de contar histórias. E como o nosso irmão falou, nós escrevemos e contamos histórias para crianças. Só que, às vezes, as histórias que a gente conta para as crianças, elas também servem para nós, adultos, refletirmos. E a criança constantemente está nos fazendo um convite à transformação. Essa história é mais ou menos assim, de um menino que ele gostava muito de comer bergamota. E na nossa região lá da campanha, nós temos as bergamoteiras no pomar, no fundo do nosso quintal, ainda. E ele sempre que ia comer bergamotas, ele pedia, então, para que o pai o ajudasse a começar a descascar a bergamota. Porque como ele era pequeno e as suas mãozinhas eram pequenas, ele não conseguia puxar aquela primeira parte da bergamota com a mesma destreza que o pai fazia. Então, ele sempre pedia, pai, descasca para mim. E naquele momento em que ele presenciava o pai a descascar a bergamota, ele com os olhinhos brilhantes olhava para o pai e começava então a busca do seu próprio aprendizado de descascar as bergamotas. E certa vez, passados muitos anos, ele já adulto, e o pai desencarnado, ele contava da alegria que ele tinha de, naqueles momentos, presenciar a figura do pai, que não apenas dava um início ao processo de descascar a bergamota, mas, além disso, tinha aquela presença amorosa no ato. Então, ele entendeu, e ele falava, que ele cresceu e entendeu que aquele ato de tirar a primeira parte da casca da bergamota não era apenas um ato de descascar a fruta, mas que também, acima disso, era uma oportunidade para ele ver que durante toda a sua vida ele teria momentos de dificuldade na vida,
E que ele precisaria, então, ver que ele teria que, no período de dor, fazer força para iniciar a descascar as bergamotas, ou seja, vencer as dificuldades que a vida iria lhe imputar. E ele sempre lembrava, nos momentos difíceis, ele lembrava-se do pai, que talvez ele tivesse que fazer um pouquinho mais de força para iniciar a descascar as bergamotas que a vida estava, então, agora lhe exigindo. E quando ele pensava no pai, ele se sentia reconfortado e recobrava, então, as forças para achar a solução dos seus conflitos. E assim, nós vamos observando que a personalidade é algo. Então, o ser humano está em constante transformação. Nós passamos por várias etapas de vida e durante toda a existência nós vivenciamos vários tipos de crise. Nós vivenciamos a crise que é a saída da infância para a puberdade. E na psicologia se diz que a morte do corpo infantil causa uma crise naquele puber, ou seja, ele passa a não se reconhecer como pessoa quando ele passa de uma fase para outra. Então, a puberdade vai fazer então com que aquela criança que tinha um corpo ainda infantil, agora ela se olhe e passe a não se reconhecer. É quando o menino começa a trocar a voz. Ora fala fino, ora fala grosso e muitas vezes sofre bullying na escola. A menina começa a caminhar encurvada, escondendo das amiguinhas que ainda não têm seios, que ela já está com seios e está tão diferente das outras que ainda são crianças. Então, esta crise é uma das primeiras crises que o ser humano vai aprendendo a lidar. Da mesma forma que ao sair da puberdade e entrar na adolescência, a questão da formação da identidade, da busca de quem sou eu não sou meus pais, mas afinal de contas as meninas pensam, será que eu vou casar? Eu já estou com 18 anos e até agora eu não tenho namorado. As crises de identidade de gênero, será que eu realmente sou menino ou eu sou menina? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou passar no vestibular? Então, todas essas crises são vivenciadas pelo ser humano. Quando entra na maturidade, a questão profissional, a questão da constituição familiar, as várias etapas, então, a própria menopausa, a andropausa e depois a velhice. Então, o ser humano passa constantemente por crises que são necessários que o indivíduo possa ter consciência do seu desenvolvimento. Então, à medida que nós vamos passando pela existência, várias crises acontecem conosco e são esperadas. Mas existem aquelas outras crises que nós devemos, então, fazer a pergunta: que tipo de crise passam constantemente pela minha vida que eu não me dou conta? Essas são esperadas pelo processo, então, de evolução e de passagem de etapas. Mas existem aquelas outras crises que nós passamos e que nós temos um grande sofrimento decorrente dessas crises. Então, nós precisamos identificar que tipo de crise que passa constantemente pela minha vida. São crises financeiras? São crises de relacionamento? São crises, então, profissionais? Quais os tipos de crise? E, a partir do momento que nós identificamos quais as crises que são recorrentes na nossa existência, nós temos que passar, então, para a seguinte pergunta. Já passou. Qual o meu comportamento, qual a atitude perante as crises que eu vivencio? Eu sou passivo, eu sou ativo? Eu sou aquela pessoa que me dou conta do comportamento que eu estou tendo quando uma adversidade acontece na minha vida? Ou eu sempre busco a responsabilidade nos outros? As coisas estão acontecendo dentro do meu lar, mas eu culpo o governo, eu culpo a sociedade, eu culpo o meu patrão, eu culpo a minha esposa. Ou então eu culpo os filhos por tudo aquilo que nós estamos vivenciando dentro do nosso lar. Qual, então, o meu comportamento?
qual a atitude perante as crises? Muitas vezes, as pessoas se separam uma primeira vez, se separam uma segunda vez, se separam a terceira vez, e daqui a pouquinho, depois da quinta vez, a pessoa vai ao consultório psicológico e pergunta: mas o que está acontecendo na minha vida? E ela vai começando a se dar conta que, na realidade, ela havia projetado para aquele homem ou para aquela mulher que foram seus parceiros e acaba se dando conta que a dificuldade não era somente do parceiro, mas que ela tinha um grau de responsabilidade diante dessas separações. Então, quando o indivíduo não se apropria do seu comportamento, quando ele responsabiliza os outros por tudo aquilo que lhe acontece, essas crises serão recorrentes. E é importante nós entendermos que, se uma crise aconteceu no mês de janeiro e ela no mês de julho, ela repete, é sinal que a crise de janeiro não fora tratada. Ela não foi olhada, ela não foi questionada. A pessoa, então, não se deu conta do tipo de comportamento que ela teve naquela situação. Porque se eu vou na escola do meu filho e alguém me diz que o meu filho não está tendo limites, que o meu filho está comprometendo o aprendizado da turma, eu tenho que buscar esta informação não como verdade absoluta, mas eu tenho que extrair desta informação algo para que eu busque soluções. Porque toda a crise, ela faz com que nós busquemos tomar consciência para a busca de soluções. Então, se daqui a 6 meses a escola me chama de novo, em decorrência do mesmo comportamento do meu filho, é sinal que neste período eu não tomei nenhuma atitude para auxiliar este filho no seu processo de aprendizado. Em consequência disso, a escola vai estar com a mesma queixa. E daqui a pouco, se eu não me comprometo, se eu não percebo qual a atitude que eu tive durante aquela crise, eu vou responsabilizar a escola e vou apenas tendo um comportamento de fuga, trocando o filho de uma escola para outra. Responsabilizando as escolas, sem me dar conta que naquele momento eu estou dizendo que o meu filho está verdadeiramente correto com a indisciplina que ele teve em sala de aula. E não é comum nós ouvirmos informações de professores nas escolas de que muitos pais desautorizam os professores em sala de aula, valorizando um comportamento desregrado e equivocado do filho. Quando que o nosso papel, enquanto pais, é de cuidadores. À medida que nós nos responsabilizamos pela paternidade e a maternidade responsável, nós temos que ter uma conduta de cuidadores. Pode sim a escola estar equivocada, pode a escola sim estar rejeitando aquela criança que necessita de um atendimento especializado, mas para isso nós precisamos então dialogarmos, para através então do diálogo nós buscarmos junto com a escola a solução. Porque a escola tem o dever da instrução, mas ela também reforça os valores morais que devem de ser construídos dentro do lar. Agora, se este lar vive constantemente em crise e essas crises ninguém responde por elas, de que forma então as pessoas estão achando solução para a vida familiar? E nós estamos colocando apenas neste momento a vida familiar, mas podemos transferir isso para os relacionamentos de trabalho, aonde as pessoas não se apropriam da sua profissão e muitas vezes são negligentes como profissionais, seja a área que for. Porque talvez não tenha escolhido uma profissão que realmente lhe satisfizesse a alma, e aí nós vamos então ter muita dificuldade de realizar as nossas atividades laborais com alegria e
principalmente com ética em relação ao que temos que desenvolver. E assim, nós vamos então continuar fazendo um outro questionamento. Qual as atitudes ou escolhas minhas contribuem para gerar as crises que eu vivencio? Vamos então dar o exemplo da vida familiar. Quando um filho repete seguidamente o ano e perde aquele ano escolar, qual então as atitudes que geram crises? Então, o comportamento do filho é recorrente. E, às vezes, o comportamento dos pais também é recorrente. Porque vivenciou uma crise, não fez nada para modificar, mas quer um resultado diferente daquele que apareceu. Não existe mudança se os comportamentos permanecem exatamente iguais. Então, para que nós possamos gerar atitudes novas, nós temos que mudar o comportamento. Então, este filho que repetiu o ano escolar, ele precisa ser estimulado pelos pais, mas não receber críticas, não receber atitudes violentas ou agressivas dos pais. Porque muitas vezes, neste comportamento de não aprendizado, de não resposta no aprendizado, pode ter sim um comportamento de uma forma de chamar a atenção dos pais. Então, muitas vezes, quando o filho não consegue aprender, ele está, às vezes, requerendo a atenção dos pais, que são ausentes e que são figuras, às vezes, só de poucos minutos. Então, os nossos filhos, na atualidade, eles estão órfãos de pais vivos. Por quê? Os pais necessitam trabalhar e nós não estamos fazendo nenhuma apologia aqui a não trabalhar. Mas, quando nós precisamos nos ausentar muitas horas de dentro do lar, nós precisamos priorizar, então, a qualidade do nosso tempo e estar presente junto com o filho, sabendo quais as dificuldades que ele está enfrentando na escola. Muitas vezes, quando o filho passa por uma situação até mesmo de bullying e os pais não estão atentos a essa situação, o filho vai ficando intimidado e ele vai querendo não estar mais em sala de aula. Portanto, é imperioso que nós prestemos atenção. Então, quais as escolhas que contribuem para gerar essas crises? Será que nós não estamos sendo agressivos no ambiente doméstico? Será que nós realmente estamos conseguindo conversar com aquelas pessoas para que essas crises que foram estabelecidas, elas se modifiquem? Então, nós precisamos oferecer uma nova postura, uma nova maneira de interagir com aqueles que convivem conosco, para que essas crises, então, elas não sejam recorrentes. E muito vai das escolhas que nós fizemos de gerar ou não crises. Porque, às vezes, a solução mais rápida é o brigar. A solução que está ali à mão é o gritar. Mas será que por trás daquela atitude que está nos causando tanta irritabilidade, não existe, então, o ser em sofrimento? E não é à toa que hoje nós estamos, então, no Setembro Amarelo. Então, a campanha em defesa da vida. Quantas e quantas vezes nós temos os nossos filhos trancados no quarto, horas a fio, e a gente dá graças a Deus que eles estão ali quietinhos e não estão incomodando. Mas atrás de uma pessoa que é muito ausente no grupo familiar, pode existir alguém com um sintoma depressivo e que precisa ser visto pelos pais. Então, nós precisamos estar atentos para essas características que se modificam. Então, o melhor aluno, geralmente em sala de aula, é aquele que não incomoda. É aquele que deixa a professora sem passar tanto trabalho. E aí ele não pergunta. Ele sabe das coisas, mas ele não consegue se comunicar, ele não consegue entrar em relação. O que será que existe na personalidade deste indivíduo que não consegue entrar em relação com o outro?
Será que existe apenas uma timidez? Ou existem outros traços que podem caracterizar uma patologia? Então, nós temos que ter a nossa sensibilidade para percebermos as coisas que estão à nossa volta. Não apenas percebermos quem está no Facebook, quantos WhatsApps eu recebi hoje dos grupos e responder todas as mensagens. Às vezes, nós estamos atentos a essas coisas passageiras e não estamos atentos àquilo que está acontecendo dentro dos nossos lares. Não é à toa que as madrastas estão saindo dos livros de história e não estão apenas cumprindo o seu papel com a Cinderela, mas quantos e quantas crianças que poderiam ainda estar na existência se nós tivéssemos percebido o comportamento, muitas vezes equivocado, destes indivíduos. E aqui não é uma crítica, é apenas um alerta. As nossas crianças estão sofrendo violência doméstica, abuso sexual, e o número de famílias incestuosas é cada vez maior. E o incesto é o relacionamento dentro do lar. É o pai, é o padrasto, é o primo, é o irmão que está abusando, às vezes, de uma criança de 3, 4 anos, e os pais estão muito mais voltados para a vida lá fora. Então, é importantíssimo eu me dar conta que se houve uma crise, se eu estou vivenciando uma crise, como que eu estou escolhendo me comportar? Ou eu não estou escolhendo? Eu não faço parte da vida, eu não me importo, eu sou indiferente. E isso também já gera um outro questionamento. Afinal de contas, qual o sentido da vida, então, se eu não estou me dando conta das escolhas que eu estou fazendo no meu cotidiano? E assim, continuamos então. Joana nos diz o seguinte: ninguém consegue fugir da sua essência, da origem. Quando assim procede buscando soluções mentirosas, viverá crises contínuas, saltando de uma para a outra interminavelmente, porque insultuosas ao ser real, que é a razão essencial da vida. Então, aqui o que Joana está nos dizendo é o seguinte, que nós somos espíritos, não é o contrário. Nós somos espíritos e temos corpos. E não ao contrário. Geralmente o indivíduo se comporta como se ele tivesse um espírito. E ao contrário, nós somos espíritos. E necessitamos do corpo físico para darmos conta do nosso processo de aprendizado na atual existência. Quando nós nos afastamos do ser divino que nós somos e passamos a vivenciar somente a vida material, a vida do ego, nós viramos as costas para o self, que é o nosso eu interior, e aí nós entramos em crise. Crises das mais variadas, porque passamos a vida inteira fugindo dessa nossa realidade espiritual. Existem pessoas que às vezes vêm para o mundo achando que o mundo é uma festa e não conseguem responder o verdadeiro sentido da vida. E para que nós possamos ilustrar, nós vamos contar novamente uma breve história. Que havia um manicômio que estava repleto de pacientes. E o doutor João resolveu que ele ia começar a recrutar o pessoal para fazer uma avaliação, porque talvez ali estivessem alguns pacientes que pudessem receber a alta. E até que apareceu lá o Antônio, que chegou no seu consultório com uma cordinha e na ponta da cordinha uma escova de dente. E aí ele entrou no consultório assim, puxando a cordinha, olhava para trás, vem totó, vem totó. E o doutor olhou para aquela situação, quando ele viu aquilo ali, né, disse assim, mas Antônio, o que tu fazes com essa cordinha aí, puxando uma escova de dente? E o Antônio olhou para ele e disse assim, mas doutor, isso aqui não é uma escova de dente, isso aqui é o totó, o senhor não está vendo? Né? Tudo bem. O doutor nem deixou ele sentar e disse, tá, Antônio, volta daqui a pouco mais. Passados 6 meses, novamente o doutor fazendo a seleção, para ver quais os pacientes que ele poderia, então, dar alta. E volta novamente o Antônio, com a cordinha e a escova de dente.
atrás. E o doutor então olha para ele, o doutor João, e disse assim: mas então, Antônio, você veio de novo aqui, né, com o totó. E aí o Antônio olhou para ele e disse assim: mas doutor, o senhor, um médico, como que o senhor está me dizendo que eu vim aqui com o totó? O senhor não está vendo que isso aqui é um cordão com uma escova de dente que eu estou puxando? O doutor ficou maravilhado, deu alta para o Antônio. Na saída, então, do manicômio, ele atira a escova de dente no chão e diz assim: vamos lá, totó, enganamos o doutor. E foi embora. Então, existem pessoas que passam a vida inteira mentindo para si mesmo e tentando enganar os outros, porque não conseguem entrar em contato com essa sua realidade da essência, que nós somos espíritos. E se nós somos espíritos, a existência, a vida, tem um propósito maior. E se a vida tem um propósito maior, nós precisamos estar buscando as respostas para nós sairmos dessas situações enganosas, ilusórias. E nós só vamos conseguir fazer isso quando realmente nós nos questionarmos: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Quando nós fizemos este questionamento, nós vamos buscando, então, as soluções para as adversidades da vida. Quando o sofrimento bate à porta, de que forma, então, eu estou vendo este sofrimento? E o sofrimento é a crise, que se estabelece naquele momento, muitas vezes para chamar a nossa atenção. E principalmente porque nós não estamos dando conta das situações que a vida está nos pedindo resposta. Então, nós precisamos estar respondendo para a vida com uma postura mais adequada, mais comprometida, mais responsável. No momento em que nós nos comprometemos com a existência, como espíritos imperfeitos que nós somos, mas em busca desta perfeição, através da mudança de hábitos, nós vamos vendo que as soluções, elas não são mágicas, mas que nós precisamos, então, ter uma mudança de percepção. E, às vezes, é difícil nós mudarmos a nossa percepção. É muito difícil. E quando alguém nos traz uma proposta de mudança de percepção, às vezes a gente não acredita. E este mesmo paciente que saiu do manicômio, ele foi para casa junto com outro de trem. E eles estavam viajando de trem, e aquelas janelas amplas do trem, e o Antônio, então, olhava para o amigo sentado à frente e olhava para o lado de fora. Olhava para o amigo sentado na frente e olhava para o lado de fora. Até que, em certo momento, ele disse para o amigo assim: você viu só como estas árvores lá na rua, elas correm? E o amigo olhou para ele e disse assim: é mesmo, eu vi. A próxima vez a gente vai para casa de árvore. Então, isso é uma mudança de percepção. É claro que nesses nossos dois amigos, uma mudança de percepção equivocada, mas daqui a pouco a gente precisa desconstruir aquele modelo arcaico e rígido, aonde nós visualizamos apenas uma possibilidade e até mesmo tentarmos essa proposta de ir para a casa de árvore. Porque é desacomodar o comportamento rígido, é desacomodar aquela solução que, às vezes, acreditamos que é a única. Então, precisamos estar entendendo que a personalidade, ela é dinâmica e ela, então, nos exige que constantemente a gente faça a reflexão para que as nossas emoções comecem a se equilibrar. E Joana de Ângeles fala uma palavra que, quando a gente, no primeiro momento, escuta, a gente até fica meio assim. Mas ela fala seguidamente que o indivíduo destrambelha. Quando nós percebemos que uma pessoa tinha um comportamento, mas que daqui a pouco a pessoa destrambelhou, começa a vir no centro espírita, e ela
estava indo muito bem, assistindo o estudo, participando então das reuniões, mas daqui a pouco ela destrambelhou. Joana nos diz o seguinte, que não é para a gente se assustar quando o companheiro destrambelhar, porque é sinal de melhora. E sinal de melhora por quê? Porque é ele questionando o comportamento daquele homem velho e querendo exercer o comportamento, o modelo que ele agora aprendeu. De ser uma pessoa correta, de falar a verdade, de ser justo. Então, Paulo nos falava isso, que ele não fazia ainda todo o bem que ele queria. E isso lhe gerava conflito. Então, toda pessoa que tem um comportamento equivocado, mas que à medida que ela começa a se esforçar para se comportar de forma diferente, de forma mais equilibrada, ela vai entrar sim em conflito. Porque ela estava tão acostumada a agir de uma forma só, e aquela era a sua verdade absoluta. Mas daqui a pouco ela adoeceu, ela entrou numa crise de relacionamento e acabou se separando. E vai aos poucos se dando conta, então, que o problema não eram os outros, mas sim ela. Então, que ela precisa sair daquele condicionamento e ofertar para si mesmo outros comportamentos. Só que, às vezes, ela se equivoca porque ela ainda não sabe agir deste modelo novo. Então, ela começa no ensaio e erro, que é o que Piaget nos fala. Né? Então, a teoria de Piaget foi toda construída em cima, né, do acerto e do erro. Então, a pessoa erra, mas à medida que ela vai compreendendo, ela vai então se motivando a acertar. E Joana continua nos dizendo que quanto mais o homem faz o bem, mais ele quer fazer o bem. E por que isso? Porque a psicosfera, ou seja, a forma dele pensar, né, lhe traz uma tranquilidade, uma harmonia, um equilíbrio tão grande que ele não quer mais sair desta psicosfera. Então ele se equivoca, começa a ter aquele comportamento que ele tinha antes e dá-se conta, e imediatamente ele quer voltar então para esse comportamento que lhe dá paz, que lhe tira da angústia e da ansiedade. Mas este é um processo lento. E nós temos que ter paciência. Mas, na realidade, nós queremos, então, as respostas rápidas. Mas temos, então, a existência que está aí para nos auxiliar, então, nesse exercício, neste aprendizado. Tem criaturas que, às vezes, se dão conta da necessidade de se transformar lá pelos 60, 70 anos. Tem outros que, com 21, já começam a fazer questionamentos e já não se contentam mais com comportamentos equivocados, que fazem trabalhos na sala de aula, na faculdade, em defesa da vida, em defesa, então, da natureza. Quantos e quantos jovens, essa nova geração que está chegando aí, nos convidando, então, para que nós possamos sair das nossas crises. E que toda a crise, ela nos leva, então, a ter este movimento que Joana de Ângeles fala. Que movimento é esse? É movimentar o comportamento estagnado. Pedra que rola não cria limo. Então, está nos dizendo que precisamos, então, nos movimentar. O próprio Jesus já dizia isso. Quando ele está saindo de Jericó até Jerusalém. E no caminho, um cego chama por ele, Bartimeu. Chama por Jesus e pede para ele: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele sabia que era aquele Jesus que ele estava em busca. Jesus, então, escuta e os homens dizem para ele: ele não vai te ouvir, ele não vai te atender. Porque toda vez que nós entramos em crise e buscamos a transformação, a gente sempre tem uma plateia maravilhosa que nos dá o contra e que não quer que a gente melhore. Como fizemos um parênteses dizendo que em casa acontece. Quando a gente, na segunda-feira, quer fazer uma dieta e a mãe diz: come só mais um pedaço de bolo. Não, mãe, eu estou de dieta. Mas eu te amo tanto, fiz esse bolo para ti. Ela é a primeira a boicotar
a dieta do filho. Então, estes homens disseram a Bartimeu que não adiantava ele fazer força porque Jesus não o ia escutar, mas Jesus escutou. Sentiu a sinceridade e a vibração daquele homem que dizia: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus, então, para. Ele não vai ao encontro de Bartimeu. E pede para que os outros homens o levem até lá. O que Jesus estava fazendo neste momento? Ele estava dizendo a Bartimeu que ele tinha que ter atitude, que ele tinha que se movimentar. Jesus não ficou com preguiça de ir ao encontro de Bartimeu. Ele poderia ter ido. Mas ele nos faz um convite à reflexão, dizendo que nós temos que nos movimentar. E o movimento é a atitude. E a atitude é fazer algo diferente daquilo que nós vínhamos fazendo até então. E assim, nós rompemos com as crises, tendo atitude. E cada vez que nós temos atitude, nós também temos o crescimento pessoal, que nos leva cada vez mais a essa reflexão, a escolha. E por isso a porta estreita. A porta estreita, quando a gente lê, imediatamente a gente pensa assim: vou ter que emagrecer para poder passar na porta. Mas é emagrecer, sim, os pensamentos negativos, né? Tirar do nosso cotidiano aquele comportamento negligente, o comportamento infantil, o comportamento imaturo. Porque muitas das pessoas que sofrem por infantilidade. São adultos que batem pé, que se emburram e fazem birra. Quantos e quantos casais que às vezes se debatem, se degladeiam, porque um faz birra para o outro. Enquanto que o filho às vezes tem mais maturidade e ao assistir aos pais, recomenda: parem de brigar. Então a porta estreita é o convite a uma escolha melhor. É um convite para que nós saibamos que a vida material está aqui à nossa disposição. Somos pessoas que estão no mundo, precisamos viver como os homens da nossa época, mas temos também que cuidar do nosso lado espiritual. Então, cada vez que nós damos vazão ao ego, que nós somos egoístas, que nós somos materialistas, nós alimentamos este ego energeticamente e nós vamos sim, então, pela porta larga, porque é a mais fácil de ir, não nos exige tanto. Agora, quando nós vamos pela porta estreita, nós necessitamos então entrar em contato com o ego, com este ser essencial e divino que nós somos, e alimentarmos então o espírito através então de escolhas melhores. Para que o nosso carro ande, é necessário que talvez todos os finais de semana nós cheguemos então no posto de gasolina para abastecê-lo, senão ele não consegue andar durante a semana. Então, essa analogia nos serve para que nós possamos nos dar conta que o espírito também precisa ser alimentado. E ele precisa ser alimentado através, então, da compreensão que nós somos espíritos. Então, este self vai transbordar de nós à medida que nós, então, energeticamente nos alimentamos. Através da mudança de comportamento, da prática do bem, da busca, então, de uma programação mais saudável, do relacionamento aonde se preconiza a amorosidade, o respeito ao outro. O outro não está comigo para que eu o destrua. O outro está comigo para que nós tenhamos o nosso acerto. Isto está no nosso projeto reencarnatório. Todos nós temos um projeto reencarnatório. E quando nós entendemos que temos um projeto reencarnatório, nós vamos então respondendo o porquê que eu estou aqui e entendendo o verdadeiro sentido da vida. E as crises, elas vão diminuindo. Porque ao entendermos o projeto reencarnatório, nós vamos então nos comprometendo com a vida e com a nossa evolução. E o melhor do projeto reencarnatório, pasmem, o projeto reencarnatório foi desenvolvido para o êxito.
Então, se o projeto reencarnatório foi desenvolvido para o êxito, por que da ansiedade? Por que do medo? Por que nós ficarmos tão preocupados com o que os outros vão dizer de nós? Mas agora, como que eu vou frequentar o AA? Muitas vezes o indivíduo é um alcoolista, cria uma crise familiar, a família propõe o tratamento, procurar um psiquiatra para fazer o uso da medicação prescrita, mas geralmente o psiquiatra indica que participe de um grupo de autoajuda, para que a pessoa possa verificar que existem outras pessoas e nessa relação de compartilhamento, nessa relação dialógica de troca, ele possa então entender que o sofrimento dele não é o único, que existem outras criaturas sofrendo. Mas qual a resposta da pessoa? Não, se eu for no AA, todo mundo vai saber que eu tenho problema com bebida. Só que o cara não se deu conta que todo mundo já viu ele rolando na sarjeta. Que todas as festas de família, quando ele senta alcoolizado, as pessoas vão se levantando e ele automaticamente fica sozinho na sala. Mas ele se nega a ir para o grupo de AA, porque ele faz, então, esta fuga da realidade, negando e deixando de se comprometer com a sua mudança e a sua transformação. Então, é imperioso que, para que exista uma modificação, nós possamos, então, escolher a porta estreita, sim. E nós não estamos dizendo que é muito fácil escolher esta porta estreita. Mas que, se nós fizermos, nós vamos nos impactar, talvez, com uma realidade melhor. E para ilustrar isso, nós temos então este belíssimo exemplo, que é da figura de Saulo. Saulo perseguia Jesus. E ele, quando perde a sua amada Abigail, ele vai então a Damasco para prender aquele que ele acreditava que tinha distribuído sortilégios para que ela se tornasse então cristã. E ele vai junto com alguns serviçais seus, porque ele era o doutor da lei. Então, o objetivo dele era matar Ananias, aquele que havia sido mentor de Abigail. E quando ele está indo no caminho, montado em seu cavalo, ele percebe uma claridade enorme. E ele tomba do cavalo. E, de joelhos, ele percebe uma luminosidade e parecia que existia um ser. E escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente se dá conta que estava acontecendo alguma coisa diferente do que ele havia proposto para a viagem a Damasco. E ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus. Quando ele percebe essa vibração, essa energia, ele imediatamente dá-se conta do equívoco. E ele se coloca para Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não ficou se desculpando. Ele não ficou chorando o leite derramado. Ele percebeu a veracidade do Evangelho de Jesus. E naquele momento, ele então se coloca à disposição. Naquele momento não havia ainda Evangelho de Jesus. E ele é um dos maiores contributos para o Evangelho de Jesus. Então, naquele momento, ele se dá conta do equívoco e vai, então, é levado para a cidade de Damasco. E lá, Ananias lhe retorna, então, a visão, porque ele havia ficado cego diante daquela claridade. Todos nós passamos por essa estrada de Damasco. Todos nós montamos a cavalo na nossa prepotência, na nossa vaidade, acreditando que somos seres absolutos, únicos no universo, que somente a Terra é habitada. Mas, às vezes, nos acreditamos donos do nosso universo lar, e que temos que ser atendidos absolutamente no momento em que nós
desejamos. E neste momento nós nos comportamos então como déspotas e fazemos com que a nossa família entre em sofrimento, causando muitas vezes uma crise que deixa todos em sofrimento. Então é necessário que nós possamos nos apropriar deste comportamento equivocado de Saulo, que muitos de nós temos, para que nós possamos dar o espaço ao Paulo. Mas quando isso acontece, quando nós respondemos à pergunta de como nós estamos auxiliando ou não para que as crises se estabeleçam, nós precisamos lembrar que Saulo encontrou Jesus, deu-se conta, mas para que ele pudesse então exercer aquela realidade que ele agora havia aprendido e entendido, ele precisou de um tempo de adaptação. E foi justamente no momento em que ele se recolhe ao deserto, junto com aqueles que foram seus algozes, e ele diariamente ouvia eles falarem do tirano Saulo de Tarso, só que eles não conheciam a sua identidade. Então, neste momento, ele já começa a dobrar-se diante do orgulho, que era imenso. No momento que nós caímos do cavalo, literalmente, nós precisamos nos despojar do orgulho e darmos espaço à humildade, à simplicidade. Porque a vida é isso. É simplicidade. É um convite para que nós não compliquemos os nossos dias. Então, para que nós possamos sair da crise, precisamos ter clareza dessa transformação. E às vezes são pequenas atitudes. É um bom dia de manhã, a hora que a gente sai do prédio e dá aquele porteiro, que às vezes passa desapercebido para a maioria das pessoas. É um muito obrigado, é um me desculpa. E a gente trabalha nas aulinhas de evangelização da infância. E a gente canta com as crianças as palavrinhas mágicas. Mas as crianças aprendem rápido. E os adultos, às vezes, esqueceram das palavrinhas mágicas. E que para aqueles que estão conosco no convívio, fazem tão bem. Às vezes passamos uma existência inteira com um parceiro ou com uma parceira. E a gente não diz assim, como é bom viver a vida com você. Muito obrigada por me ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque as pessoas se equivocam com a tal da alma gêmea. A alma gêmea é aquela em que as pessoas viverão apenas de amor. Então é uma ilusão, certamente. A alma gêmea, ou seja, aquele espírito afim, é justamente aquele que vai nos ajudar a mudar. É aquele que vai nos mostrar que nós estamos equivocados. É aquele que vai, às vezes, exigir um comportamento mais equilibrado da nossa parte. Prestemos atenção. Às vezes, tem um casal que um anda bem devagarinho e o outro é muito ágil. Então, o que acontece? Um anda a 120 e o outro a 80. Para que exista o equilíbrio, aquele que anda a 80 precisa apressar um pouquinho o passo e andar a 100. E aquele que é muito rápido precisa diminuir um pouquinho a velocidade. Aí ele vai chegar a 100 também. E é aí que as pessoas se encontram. Quando nós compreendemos isto, que essa diferença é saudável, nós vamos entender que não precisamos criar crises dentro do nosso lar apenas porque nós não estamos em velocidade, mas de termos a boa vontade de fazermos os acertos que são imperiosos para que nós possamos, então, ter o crescimento pessoal que a vida nos coloca, né, neste processo evolutivo. E assim, a crise existencial é uma forma, então, de ruptura com o passado, com alguns destes substratos, propiciando novos investimentos da inteligência e da emoção, a fim de surgirem outros patamares de apoio para as conquistas mais complexas da harmonia que pressupõe equilíbrio, estabilidade e realização pessoal. Então, nós precisamos romper com o passado.
Se, novamente exemplificando a questão da dependência, se nós precisamos nos reabilitar, sairmos então daquele comportamento de dependência, certamente que nós vamos ter que romper com o passado. Se todas as semanas saíamos do trabalho e íamos então para o happy hour com os amigos, se eu assumir que eu sou dependente, eu já não posso mais ter este comportamento. Ah, mas são meus amigos. Às vezes, né, são amigos quando paga a conta, mas não são amigos quando te leva para um comportamento desviado que causa desequilíbrio na tua família. Então, nós temos que fazer estes questionamentos se ainda servem este modelo para a nossa vida, se isso está nos auxiliando a ser uma criatura melhor, ou se nós podemos romper com os comportamentos. Voltamos, então, àquele exemplo das mães. A pessoa quer fazer, então, uma reeducação alimentar, porque é mais saudável. Às vezes, nem tanto por beleza, mas por uma necessidade de saúde. Foi parar, então, no Instituto de Cardiologia e agora já não pode mais se alimentar da mesma forma que se alimentava. Então, precisa fazer uma reeducação alimentar. Tem que romper com o passado. Tem que romper com aquela situação de desregramento, de excesso. E estar consciente que vai ter que começar a dizer não. Quando nós entendemos que nós podemos dizer não, a nossa conduta passa a ser assertiva. E cada vez que nós somos assertivos na vida, nós saímos, então, vencedores, não dos outros, mas vencedores de nós mesmos. Porque os outros estão ali. Qual aqueles homens que estavam lá dizendo para Bartimeu que Jesus não ia atendê-lo? Ou seja, a sociedade, muitas vezes, ela nos impõe alguns comportamentos. Mas nós temos que entender que precisamos sair desses comportamentos estereotipados e fazermos com que prevaleça o self, sabendo fazer escolhas e se apropriando, então, do próprio comportamento, dizendo, eu sei, eu não quero andar sem cinto de segurança, porque eu sei o quanto é importante eu usar o cinto de segurança. Eu não vou usar o cinto de segurança porque eu vou receber uma multa, porque o guarda está ali. Não, nós temos que usar o cinto de segurança porque nós compreendemos que nós estamos preservando a nossa própria vida. Ah, então, enquanto o guarda não estiver olhando, eu vou sem cinto. Mas e o que pode acontecer até nós chegarmos ao guarda? Então, isso é responsabilidade. Quando nós nos responsabilizamos pelo processo evolutivo, nós não entramos em crise. Pelo contrário, nós temos o crescimento pessoal. É necessário que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações, ou seja, das camadas do arcaico, do ultrapassado. Então, rompermos com as crenças. Quando nós continuamos nos comportando com determinadas crenças, uma das crenças que o ser humano fica muito apegado é aquela crença assim, que nós devemos de ser amados incondicionalmente. Nós não vamos ser amados incondicionalmente. Nenhuma mãe, nenhum pai vai ser amado incondicionalmente. Nenhuma pessoa vai ser querida por todos no trabalho. Nós somos espíritos, então, imperfeitos. E certamente precisamos entender que tem algumas pessoas que nós vamos ter antipatias da mesma forma que temos que compreender que elas vão ter as antipatias conosco. Então, quando nós rompemos com essas crenças, nós passamos, então, a ser mais tolerantes. Olha, tem pessoas que eu não vou ter tanta afinidade, mas isso não quer dizer que eu não possa conviver, que eu não possa me dar com essa pessoa. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, então, 2 times. Um time, eu afirmo para vocês que é muito melhor que o outro. Mas eu não vou dizer qual é antes de terminar, só depois eu digo. Tá? Mas imaginemos nós se essa crença de que o nosso time é melhor que o time do outro
tivesse uma prevalência no nosso ambiente familiar. Então, o time A não casaria com o time B. E aí você se apaixona por uma pessoa que é do outro time. Como é que você faz isso? A pessoa muda de time? Né? A criança realmente assim, ela não tem salvação. Quando ela nasce, quando ficam sabendo da gestação, o pai e a mãe já compraram a camisetinha do time. A criança não tem realmente poder de escolha. Às vezes, ele só vai conseguir dizer para o pai ou para a mãe que ele é do time contrário quando ele está lá com 15, 16 anos. Mas, caso contrário, ele é do time que estabeleceram para ele. Então, nós precisamos romper com algumas crenças. Aquela crença de que somos perfeitos, que ninguém pode errar conosco. Nós temos essa crença. Às vezes, alguém na família, né, e geralmente é a pobre da sogra, faz alguma coisa e a gente diz assim, você viu só, ela não tinha o direito de fazer isto comigo. Veja só o que ela fez comigo. Ou seja, nós exigimos perfeição do outro. Vejamos a incoerência. Se nós somos espíritos imperfeitos, gente, como é que nós vamos poder exigir do outro perfeição? Porque o único motivo de nós estarmos aqui no mundo físico, reencarnados, é porque nós somos imperfeitos. Então, é ilógico você cobrar a perfeição do outro. Então, tem pessoas que ficam muito irritadas com o erro do outro. Mas errar faz parte do nosso processo, então, de aprendizado. Não quer dizer que nós tenhamos que ser condescendentes com o erro do outro. Mas nós precisamos estar abertos para entendermos que nem todas as pessoas que erram fizeram premeditadamente aquele erro. Principalmente a criança. Às vezes os pais cobram o comportamento do filho que não passou ainda pela experiência, como se a criança tivesse a obrigação de saber sobre aquilo ali. Vamos exemplificar a situação da convivência no lar. Vamos dividir, então, as tarefas. E aí, aquele dia, então, ficou para a Mariazinha. Só que ninguém comunicou para a Mariazinha. Aí a mãe já chega dizendo para a Mariazinha, tu não fizeste ainda a tua parte, mas não combinou antes. Ou seja, falou, todos têm que dividir, mas não disse, hoje é o teu dia. E aí já chega fazendo uma cobrança agressiva, desmedida em cima daquele filho. Aonde você poderia ter um discurso mais assertivo, dizendo, filha, você esqueceu que a gente combinou de dividir as tarefas? A mãe gostaria de dizer que hoje é a tua parte. Hoje é com você. Agora, se a pessoa não cumpriu, sim. Aí de você poder estar conversando com ela de novo sobre aquilo ali. Então, nós não temos que exigir perfeição de ninguém, até porque nós não somos perfeitos. Pouca tolerância à frustração. É uma outra dificuldade que nós temos. Nós temos muita dificuldade quando as coisas não acontecem como nós desejamos. E eu costumo chamar isso de síndrome de Maísa. Não deu certo as coisas e a pessoa, meu mundo caiu. Né? Claro que eu não cantei que nem a Maísa, né, gente? Tá? Mas meu mundo caiu. Então, acontece alguma coisa diferente do que a pessoa tinha como expectativa e o mundo dela cai. Como se não tivesse nenhuma possibilidade, nenhuma outra solução para o que aconteceu com ela. Então, são algumas crenças, são alguns comportamentos que fazem com que o indivíduo permaneça em constante crise e não saia daquele círculo vicioso de comportamento. Então, à medida que nós vamos nos apropriando então, dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferta, nós vamos então entendendo que não existe solução mágica, mas que é necessário, sim, o nosso comprometimento diante da existência para que as coisas aconteçam de forma mais harmônica e equilibrada. E assim, a finalidade da existência corporal é a conquista dos valores que são eternos, e o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente. Então, ou seja,
À medida que nós entendemos que esses valores eternos, ou seja, a valorização do self, valorizarmos realmente as coisas que fazem sentido na nossa vida, o relacionamento familiar, as nossas virtudes, estar junto com a família, isso são valores morais. Então, nós precisamos, sim, entendermos a finalidade da nossa existência corporal. Ou seja, o nosso projeto reencarnatório. E fazermos, então, uma proposta de mudança. Sairmos, então, daqueles comportamentos que nos aprisionam. E essa figura aqui, ela é bastante significativa. As piores prisões são as que construímos dentro de nós. Cada vez que nós nos deixamos, então, vencer pelo desânimo, pela tristeza, acreditarmos que não tem solução os nossos conflitos, nós podemos entrar, sim, num processo de depressão. Entrarmos em situações de sofrimento constante que criam crises no ambiente familiar e fazem com que nós não consigamos sair e dar resolutividade. Então, o conhecimento espiritual faz com que nós nos mantenhamos com esperança. O indivíduo que se espiritualiza, e espiritualidade, nós temos um conceito que gostamos muito de dizer que espiritualidade é ter uma atitude cuidadosa para com a vida. Independente da crença religiosa, se nós tivermos uma atitude cuidadosa para com a vida, certamente, na hora das dificuldades, nós vamos, então, lembrarmos, sim, daquele Pai que é bom, que é justo e que é amoroso. Cada vez que nós entendemos o sentido da vida e principalmente os princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos então fortalecendo a nossa fé, porque é necessário sim que nós tenhamos fé. Tenhamos fé em quem? No nosso Pai. E aí nós voltamos então para aquela bergamota do início da nossa exposição. Lembrando que cada vez que o filho queria comer bergamota, ele chamava para o pai. Chamava o seu pai para que ele começasse para ele aquela parte que estava mais difícil, porque as suas mãozinhas eram pequenas e ele não conseguia puxar a primeira parte da casca da bergamota. Quando nós entramos em sofrimento, em algumas situações, é necessário também que nós possamos fazer a mesma coisa e dizer: Pai, puxa a primeira parte para mim. Quando nós entendemos isso, nós vamos vendo que Deus não nos castiga, que Ele é Pai, amoroso, bom e justo. A comprovação dessa bondade, dessa justiça de Deus, nós vamos encontrar então na imortalidade da alma. Porque Deus, sendo Pai, Ele acredita em todos nós. Ele, como Pai, nos dá a oportunidade de nós refazermos aquilo que nós não obtivemos tanto êxito em existências anteriores. E aí é o sentido, então, da reencarnação. Mas, além disso, Ele nos diz que aqueles que nos antecederam na espiritualidade podem se comunicar conosco, não de forma irresponsável, mas através das casas espíritas, da psicografia de Chico Xavier, como nós temos então como exemplo, nos dá notícia daqueles que estão na espiritualidade, dizendo então que a morte não existe e que em algum momento realmente nós poderemos estar junto com aqueles que nós amamos. E aí cada vez mais nós vamos entendendo a bondade deste Pai. E nos diz que o local aonde nós vamos, quando nós perguntamos o que estou fazendo aqui, da onde vim e para onde eu vou, Ele nos diz que nós podemos aportar mundos melhores à medida que nós nos esforçarmos para sairmos das crises,
e através das crises termos o crescimento pessoal e através deste crescimento pessoal evoluirmos, podermos então estarmos em condições espirituais melhores, que é a pluralidade das existências. E para isso, ele nos deu a oportunidade então de nós podermos contar com este, que é o nosso modelo e guia, resposta dada pelos Espíritos. E este modelo e guia nos oportunizar, então, uma bússola que é o seu Evangelho. Jesus, médico das almas, terapeuta, psicólogo, professor, educador. E eu já ouvi essa fala hoje. E me permiti fazer a cópia, dizendo, então, que este modelo e guia está aqui, sim, para nos motivar a sairmos da acomodação, de evitarmos com que as crises sejam recorrentes, para que essa evolução se dê. Não amanhã ou depois, mas que ela comece a partir do momento que todos nós nos damos conta que precisamos mudar. Então, que possamos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Porque é somente através da atitude, da mudança de comportamento, que a nossa fé vai ter obras. Porque fé, apenas por fé, não tem valor. Nós precisamos crer, mas porque cremos, termos comportamentos mais adequados. Fazendo, então, o bem, trabalhando voluntariamente em todas as frentes que nos promovam ao entendimento e ao amor. Auxiliando, então, aqueles nossos companheiros que ainda não conhecem a Deus, entenderem que Deus é aquele que, às vezes, precisa descascar, nos ajudar a começar a descascar as bergamotas. Portanto, Senhor, começa para mim. Muito obrigada. Uma questão que a dificuldade para mudar nossas atitudes podem ter causa em influências espirituais perturbadoras? Pode sim, mas vamos lembrar assim, que a vontade é do Espírito. Tá? Às vezes a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, que a carne é fraca. Então, como desculpa, né? Na realidade, a carne, ela é fraca no sentido que ela tem que obedecer, sim, à vontade do Espírito. Neste sentido, sim. Mas nós podemos sofrer, sim, influências espirituais. Por exemplo, né, vamos pegar a situação de um alcoolista. O indivíduo que é alcoólatra, ele com certeza está com companhias espirituais. Ele pode, sim, estar querendo deixar de beber, mas como ele está num processo ainda inicial, às vezes, de atendimento, de aderência ao tratamento, como ele não aderiu totalmente ainda ao tratamento, pode ter muita dificuldade de sair dessas influências espirituais. Chico Xavier nos diz o seguinte, que a mudança, a hora de mudar é a parte mais difícil da nossa existência. É quando a gente quer romper com aqueles comportamentos antigos e passar a ter comportamentos novos. Então, pode sim ter influências espirituais. Tenho sempre muitas crises de questão sexual. Então, toda crise sexual também, ela nos chama a atenção para as atitudes e os comportamentos que são recorrentes. Então, se você tem uma crise de ordem sexual que ela é recorrente, você tem que estar buscando o auxílio, não só na sexual, mas nas crises, quando você não consegue resolver. Então, se você não está conseguindo sair deste conflito, de ordem sexual, é importante, é imperioso que a pessoa possa buscar, às vezes, o auxílio, a ajuda de um especialista, de um profissional, que possa, então, estar ouvindo, ajudando, então, a entender o porquê do conflito. Então, toda a crise, ela nos suscita, então, a reflexão.
Então, se você tem, ou seja, de ordem sexual ou qualquer outro tipo de crise, que você não está dando conta, então, que, como nós exemplificamos na palestra, se em janeiro você teve a crise, daí a 6 meses ela repetiu, é sinal que você não fez nada. Então, se ela é recorrente, é porque você não está dando conta. Então, se ela se repete, é o chamado para a busca de solução. Então, tem muitas crises que, às vezes, não é apenas um diálogo, uma conversa, mas que ela necessita, sim, ser buscada, então, a ajuda de uma pessoa especializada para que a pessoa possa dar conta. Então, cada vez que nós buscamos, então, uma psicoterapia, o que é importante? O psicoterapeuta vai ser aquele instrumento, não que vai resolver a nossa vida, mas ele vai te fazer questionamentos que possam fazer você se perceber. Então, à medida que ele vai fazendo esses questionamentos, você vai se dando conta. Afinal de contas, por que eu não gosto, então, de uma festa de aniversário? Por que eu não gosto? Então, aí você vai se dando conta que daqui a pouco você teve um conflito, né, num período da sua vida, uma frustração com determinada situação de aniversário, e daqui a pouco você é adulto e não gosta de festa surpresa. Bom, é de ordem sexual. Às vezes a criança que é abusada, fica com uma pessoa, com um familiar, como exemplificamos. Então, ela pode, sim, né, ter desenvolvido um trauma de alguma situação, e aí o tratamento, a pessoa especializada é que vai auxiliar com que ela se dê conta o porquê que ela está novamente vivenciando essa crise. Então, é importante, né, a gente, quando não consegue dar conta sozinho, buscar, então, um profissional que possa, então, nos auxiliar a perceber com mais clareza, né, este conflito. As nossas crises recorrentes podem estar ligadas a fatos do mesmo tipo em outras existências? Podem sim, podem estar ligadas, mas nós não podemos, né? O que o Evangelho nos fala? Causa das aflições. Nós, em primeiro lugar, a causa das nossas aflições, nós temos que buscar na atual existência. Nós não podemos atribuir tudo aquilo que nos acontece a existências anteriores, porque aí nós incorremos em erro. Porque se você não foi um pai ou uma mãe presente, é natural que na atual existência você tenha um filho que com desamor, quando você for velho. Então, não é da existência anterior somente. Então, nós podemos buscar as respostas, sim. Então, todo o conflito que a causa inicial não é nessa existência, sim. Nós podemos buscar as causas em outras existências. Mas sempre vamos lembrar, se nós estamos reencarnados, já está implícito que nós precisamos melhorar. O que nós fizemos no passado não é o mais importante, mas a proposta de renovação e de mudança que precisa estar clara entre nós. Então, pode estar ligado, mas precisamos, então, ter clareza de nos responsabilizarmos para fazermos as coisas com responsabilidade, com ética e voltadas ao bem. A depressão recorrente é só proveniente de crises não vencidas ou pode vir de outras causas? Eu vou responder, mas eu vou pedir para os universitários me ajudarem, que ele tem mais propriedade para falar sobre, né? Mas assim, ó, a depressão, segundo Joana de Ângeles, todo depressivo é aquele que se afastou da sua essência, que se afastou de si mesmo, né? E virou as costas para Deus. Então, é isso. À medida que nós não nos entendemos como espíritos que somos, nós vamos, então, negando a própria essência, e ao nos afastarmos de nós mesmos, deste ser espiritual que somos, nós vamos, então, adoecendo. E uma das doenças que podem acontecer é a depressão. Ou seja, vamos perceber o que acontece com a pessoa depressiva. Ela vai entrando num isolamento, ela deixa de conviver com os outros, né? Então, todo este processo de se sentir o sentimento de menos-valia, né? E aí nós temos também, né, os processos químicos. E aí eu vou pedir para o Paulo Rogério que me ajude bastante, além da resposta, né? Se tu acha que tem que complementar, Paulo. Não, acho que está bem. Está assino embaixo. Então tá bem. Eu acho que tem mais perguntas sobre depressão e para ti. Então tá.
Então, a depressão tem influência espiritual? Pode ter, sim. Tá? Então, a pessoa, digamos, ela está deprimida e aí, com o sentimento de menos-valia, à medida que ela vai tendo essa percepção do valor, que ela se sente inferiorizada, ela vai ter um pensamento pessimista. Né? Então, cada vez que ela entra neste padrão vibratório negativo, com certeza, alguns espíritos na mesma vibração, ela vai sintonizar, então, com estes espíritos. E não quer dizer que eles sejam obsessores. Às vezes, eles se aproximam justamente só por uma sintonia de pensamento. Então, vão ter influências espirituais. Há algumas situações, às vezes, de familiares que desencarnam, né? E aí o sofrimento da família é constante, e aquele familiar, no intuito, às vezes, de ajudar, se aproxima, e a pessoa pode, então, receber aquela influência, né? Se sentir deprimida, e ao se sentir deprimida, então, ela está tendo uma influência espiritual. Então, assim, qual a pergunta, então, de Kardec? Os espíritos influenciam na nossa vida? A resposta, muito mais do que imagineis. Então, à medida que nós sintonizamos, nós vamos, então, estar ou num padrão positivo ou negativo. Então, nós vamos receber influências espirituais. Da mesma forma que, se nós temos um pensamento de alegria, um pensamento de gratidão, nós vamos ter companhias espirituais, né, amorosas e positivas, né, da mesma forma, a influência espiritual negativa. Como identificar as crises das crianças, as crises na infância? Então, a criança, assim, a gente percebe assim, essa mudança, né? Então, ela está naquele momento que ela está mudando a faixa, né? Então, era criança, aí ela começa a ficar chorona, ela começa a ficar descontente da vida, começa a reclamar que os colegas estão rindo dela. Então, está entrando na puberdade, né? Então, é isso, o corpo fica estranho. Então, eles vão ficando muito inibidos, muito encabulados. E é importante os pais estarem atentos a isso, porque a criança, e dizer para ela que ela está crescendo, né, ter o acolhimento e a escuta da criança. Então, assim, ela está nesse processo, então, como ver essa crise, né? Você tem que estar atento. Então, você como pai e mãe, você tem que ser um cuidador presente. Ou seja, qualquer mudança de comportamento do seu filho, você tem que estar atento. Então, olha, ele está chorão, ele está irritadiço, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, criança, né, se ela está dentro do lar e os pais começam a perceber que, um comportamento adverso, é sinal que tem alguma coisa errada. Então, não brigar com a criança quando ela está chorando, né? Não gritar quando a criança está manheira, mas tentar entender para o filho o que está acontecendo. Vem cá, bota no colo. Às vezes não quer falar no primeiro momento, mas se você bota no colo e diz para o seu filho, olha, tudo bem, você não quer falar, está tudo bem, mas, olha, saiba que a mãe está aqui, eu estou junto com você. Né? E aí, assim, nós temos que aprender a utilizar aqueles recursos que a doutrina espírita nos oferece, que é a água fluidificada. Bota um copinho de água, né, no quarto. Enquanto a criança está dormindo, faz o evangelho, que no momento que a criança dorme, então, o espírito se desprende, você pode estar entrando em contato com esse filho, né? E ele sentir a tua amorosidade. Às vezes, o relacionamento entre o pessoal não é saudável, entre filhos e pais. Então, né, quando você passa no corredor, né, mentalizar coisas positivas. Olha, estamos juntos na mesma caminhada. Alguém veio para perdoar e alguém veio para ser perdoado. Né? Ou então, eu te amo. Tá? Mentalmente. E aí você vai auxiliando nessas crises que o filho pode estar passando. Ou qualquer outro familiar. Por que é tão difícil para as pessoas aceitarem uma criança vinda de um relacionamento extraconjugal? Porque um relacionamento extraconjugal se pressupõe que houve uma quebra na lealdade. Então, a criança não tem culpa disso. Você tem que entender que aquele foi um espírito que necessitou reencarnar, veio
de uma forma avessa, mas é difícil por quê? Porque a relação extraconjugal já é difícil. Porque quando duas pessoas estão junto, você não precisa ter um papel escrito, mas está implícito a lealdade. Então, com certeza, aquele, né, que se sentiu naquele momento traído, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas o que a gente precisa entender é que é um espírito que reencarnou e que ele não é responsável pelo ato daqueles dois adultos, né, que no caso, fizeram essa quebra de lealdade. Então, é difícil, sim, é difícil, mas a criança não tem culpa. Quando a pessoa depressiva tenta suicídio e não consegue, no inconsciente ela sabia que não iria conseguir, seria só uma forma de chamar a atenção? Pode ser. Tá? Naquele livro do André Trigueiro, ele nos fala com muita clareza em relação a isso, assim, para a gente desconstruir essa ideia de que a pessoa que quer se suicidar, ela não avisa, ela avisa sim. Então, assim, precisamos ter clareza. É claro que algumas pessoas, né, de forma inconsciente, estão tentando chamar a atenção. Tá? Então, dependendo da situação, às vezes é um filho que apenas queria que se mobilizasse em relação a ele, tá? Ele fez aquele ato, mas o ato poderia ter acontecido. Então, nós não podemos dizer que aquela pessoa que diz, o filho que é contrariado, né, diz para o pai, eu vou me matar, né? Você desconsiderar porque ele quer chamar a atenção. Não. É um assunto sério, né? É a oportunidade da vida que foi dada para esse ser. Então, só o fato dele estar te instigando para você percebê-lo já demonstra que ele está em sofrimento e que ele quer a sua atenção. Né? Mesmo que seja para chamar a atenção, nós temos que estar disponíveis afetivamente para essa pessoa, porque ela está precisando que você a veja. Vivo a crise entre religiões, uns mais intolerantes que outros, aceitar ou propor a doutrina espírita, evangélica, etc. Então, né, essa crise religiosa ela está intimamente ligada à chaga da humanidade, que é o egoísmo. É nós acharmos que a nossa religião é a melhor que outra. Então, Divaldo, agora há poucos dias, nos diz o seguinte, que ele prefere um ateu digno do que um cristão hipócrita. Então, esta é a resposta, né, para a intolerância religiosa. Não é a nossa religião que é melhor que o outro. Toda religião que leva o homem a ter uma conduta regrada e respeitosa, ela é boa para aquela pessoa. Nós, os profissionais da saúde, estamos, né, com conhecimento espiritual, a gente está procurando fazer o quê? Saber, né, nas nossas anamneses, qual a crença do paciente. Não para dizermos que eles têm que ser espíritas, mas para sabermos se tem realmente assim, esse sustentáculo espiritual e que naquele momento de depressão ele possa realmente então se voltar à sua religião. Toda a religião que não explora, que não escraviza a pessoa, ela é boa. Mas cada um tem o direito de fazer a sua própria escolha e nós devemos respeitar. O verdadeiro cristão é aquele que respeita o outro. E Jesus nos ensinou isso com clareza. Qual era a religião de Jesus? O amor. Reencarnamos por escolha ou sempre temos projeto existencial? Às vezes não, às vezes a reencarnação é compulsória, principalmente aqueles espíritos que se rebelam, né, diante da existência. Então, o suicida às vezes reencarna numa condição compulsória, né? Então, ou seja, ele desistiu da existência e às vezes ele pode numa outra existência ele não querer, mas precisa passar então por este processo de aprendizado e a reencarnação às vezes é compulsória.
Então, felizes daqueles que puderam, então, pedir para reencarnar e que estão lá nas regiões de planejamento, né, organizando a reencarnação. Né? E o projeto reencarnatório, todos têm, sim. Mesmo aquele das reencarnações compulsórias, também tem projeto reencarnatório. E lembrem-se, o projeto reencarnatório, ele é oriundo de Deus. E se Deus é Pai, Ele não quer que nós venhamos para cá para sofrermos. Ele quer, sim, que a gente obtenha êxito. E, para isso, Ele nos oportuniza que nós tenhamos o anjo da guarda e muitos espíritos que vão, às vezes, nos auxiliando para que a gente possa dar conta da existência. Aqueles espíritos, quando nós estamos na casa espírita, se nós estamos inseridos no trabalho, tem aquelas equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos que estão ali à disposição. Então, se nós somos um orientador de grupo, um dirigente de trabalho, né, eles querem que o trabalho desenvolva. Então, dirigente de um trabalho mediúnico, por exemplo, é necessário que o trabalho aconteça. Então, existe toda uma equipe espiritual ali, organizando o trabalho, e, com certeza, se nós estamos inseridos nesse trabalho, eles querem que o trabalho saia bem, então, nós somos, então, protegidos, de certa forma, para que nada aconteça, para que a gente não se desvie no caminho da casa espírita, para a gente chegar e o trabalho acontecer. Então, nós recebemos, sim, muita assistência espiritual. E, se às vezes nos sentimos sozinhos, é justamente no momento que nós esquecemos que somos filhos de Deus e a gente vira as costas. Então, nós não estamos sós. Vamos encaminhar a última questão. Quais as atitudes, além da família, pode nos amenizar a banalização da vida humana nesta modernidade atual? Então, eu vou falar baseado novamente no livro do André Trigueiro. Ele nos diz o seguinte, que a família, ela auxilia os serviços de saúde, né, no auxílio, né, com este indivíduo que está depressivo, né, e que busca como sair do suicídio. Então, assim, a família é quem pode observar a mudança de comportamento e aquela fala recorrente da pessoa, estou cansada da vida. A pessoa vai largando eventualmente. Às vezes começa a sucessivamente repetir, né, essa fala. Eu estou cansado da vida, eu estou muito triste. Não, vamos fazer tal coisa. Não vale a pena, eu não quero. A pessoa vai ficando, então, se excluindo da convivência familiar, da convivência social, né? Então, a família é o primeiro observador. Tá? Mas, além da família, nós precisamos ter clareza que aquela pessoa que está encerrada no quarto, ela não é uma pessoa geniosa, tem um temperamento ruim. Não, ela pode estar em sofrimento. Mas a gente oferece ajuda, ela não quer, ela não aceita às vezes, ela precisa, sim, ser levada à força, até porque ele vai perdendo a vontade. Ele vai perdendo a vontade de, inclusive, tomar banho, se alimentar. Então, realmente precisa do atendimento psiquiátrico, tá? Fazer o uso da medicação para que esse cérebro, para que possa voltar a funcionar, ou seja, ele precisa voltar a ter o funcionamento psíquico, né? Para quê? Para que ele possa depois de fazer o uso da medicação, de repente buscar o apoio psicoterápico. Então, esse terapeuta que vai estar ali e vai estar ajudando, então, ele a responder o porquê dessa tristeza, aonde que começou isso, né? O que eu estou sentindo, por que eu desisti de mim? Né? Então, desenvolver a autoestima dessa pessoa, a busca da identidade, o reconhecimento de si mesmo. Tá? Além disso, né, porque o psiquiatra ele vai conseguir fazer a avaliação também se existe alguma comorbidade. O que seria? Algumas situações, por exemplo, a pessoa é depressiva, mas ele também faz o abuso de substâncias, né? Ou então ele é bipolar. E aí, assim, com este auxílio da família, do psiquiatra, do terapeuta, nós vamos partir, então, para a questão espiritual.
Por isso é importante, né, os profissionais de saúde estarem na anamnese sabendo se a pessoa tem alguma crença. Porque você tem que buscar, então, algum outro recurso, né? Então, o recurso espiritual. Que no momento que a pessoa começa a entender que ela é um espírito, né, que ela não vai terminar com o problema no momento que ela extingue a vida física, mas, pelo contrário, ela vai encontrar um problema muito maior, e o primeiro deles é o desapontamento, porque ela permanece, ela não terminou com a vida, né? Ela terminou com a vida física, mas o espírito permanece. Então, o suicida, a primeira coisa que acontece quando ele chega na espiritualidade é esse desapontamento, porque ele não terminou com o problema, pelo contrário, ele criou um outro maior. Né? Então, nós precisamos estar junto com essa pessoa, né, oferecendo os recursos que estão à disposição. Né? E a espiritualidade, lembram o conceito que eu coloquei em relação ao Joana de Ângeles, nos fala, então, que o depressivo é aquele que virou as costas para si mesmo e, por consequência, virou as costas para Deus. Né? Então, fortalecermos a fé deste indivíduo para que ele possa entender, sim, que a vida é uma bênção, que a vida é uma oportunidade de transformação e de melhora.